Olá pessoal, me pediram para poder fazer alguma coisa com banco de dados. Até me indicaram para passar alguma dica sobre Access. Eu pensei, o que eu posso estar contribuindo aí para banco de dados, né? Então me veio como ideia a gente fazer uma pequena integração com dados da web e devolver esses dados aí para o banco de dados, né? Só que eu gostaria de fazer essa integração de uma forma mais simplificada, né? Sem precisar utilizar muitas bibliotecas externas ou mesmo web scraping, da forma que geralmente as pessoas costumam fazer, usando Selenium ou mesmo outra biblioteca ou aplicação. Então, antes da gente partir para banco de dados, vou utilizar aqui uma ideia do próprio Excel para buscar CEP, né? Eu vou digitar um CEP e buscar os dados desse CEP, no caso sem VBA, apenas com fórmula. No Excel tem uma fórmula que possivelmente não é muito conhecida da maioria, que é chamada de Web Service, ou Serviço Web em português. Vou digitar aqui Web Service, ela precisa apenas de uma URL e ela vai devolver informações de acordo ali com o que aquela URL, né, ela vai entregar, né? Pode ser um arquivo no formato JSON ou XML ou mesmo um arquivo CSV e assim por diante. Em teoria, é uma forma de comunicação, né? Um web service é uma forma de comunicação entre plataformas, né, e aplicações e que devolve, né, um tipo de formato de dados, né? Tá, a gente precisa de uma URL. Que URL a gente vai utilizar? A gente está buscando informações sobre o CEP, né? Então, eu achei interessante uma API ou uma API gratuita que existe de um site chamado ViaCep. A gente vai acessar esse site. Aqui no caso eu estou com a informação da própria Microsoft sobre essa fórmula, Web Service ou Serviço Web em português. E vou acessar esse site via CEP e mostrar para vocês que interessante. Ele fornece uma API gratuita, né? E dependendo do que você quer de resposta, né? Aqui, por exemplo, um web service retornando um arquivo do tipo JSON, ou do tipo JSON-P, ou mesmo um arquivo XML, né? XML. E assim por diante, né? Ele dá alguns exemplos, explica como funciona, né, a própria API. E o que a gente vai utilizar aqui, eu achei legal essa URL aqui abaixo, que é via CEP, que vai me devolver um arquivo do tipo XML. Né? No caso, dados de um arquivo do tipo XML. Voltando lá para o Excel, a gente precisa devolver, né, qual é essa URL. Por exemplo, o URL é um texto, então eu vou copiar e colar totalmente aqui, né, só que removendo a informação URL, que ali é só uma descrição. Quando eu digito Enter, ele me devolve aqui uma quantidade de informações baseada naquele exemplo. Né? Aqui, no caso, é o CEP que o próprio exemplo do site via CEP está mostrando. Né? Se a gente voltar lá para o site, a gente vai enxergar que ele devolve, né, aquela mesma XML, né, que é na estrutura de XML, contendo ali os dados. Né? Esse é o CEP, esse é o logradouro, né? Esse é o complemento, esse é o bairro, a localidade e assim por diante. Então é interessantíssimo isso, porque aqui com uma fórmula, né, eu já devolvo todas essas informações aqui. Porém, só tem uma dificuldade, né? O formato, né, que aqui está desse retorno, né, que é um web service, vai me devolver uns dados em um determinado formato. Então, o que eu precisaria aqui no caso era extrair, né, a informação que seria interessante para mim. Então, vamos pensar o seguinte: ele me devolve logradouro.
Também me devolve, cadê? Logradouro, bairro, pegar todos os dados não. E também a cidade que ele chama de localidade. Ok, tudo bem. A pergunta é como extrair essas informações que estão aqui, vamos chamar assim, encapsuladas desse XML, né? A gente poderia utilizar uma fórmula para buscar essa informação, mas a gente tem já nativo no próprio Excel, nessas versões mais recentes, uma fórmula chamada filtro XML ou filter XML, onde ele pede aqui a seguinte informação. Qual é a XML? Bem, a gente já tem a XML. Qual é o XPath? Ou seja, dentro daquela característica da XML, qual é a informação que está, vamos chamar assim, encapsulada dentro da XML? Aqui eu tenho várias, né? Por exemplo, logradouro, bairro, localidade. Só que eu tenho que escrever numa linguagem do próprio XML, né? No caso aqui, para a gente extrair, por exemplo, logradouro, eu faço isso aqui, ele vai me dar o retorno do logradouro. Se eu quiser bairro, ele vai me entregar o bairro. Só que assim, se a gente fizer isso manualmente, a gente vai perder um tempo considerável. O que a gente pode fazer aqui dentro da fórmula, a gente alinhar a fórmula com a informação acima, né? No próprio, vamos chamar assim, cabeçalho, e dar Enter. Vai dar erro. Vou explicar por quê. Opa, acho que vai dar dois tipos de erro. O primeiro erro aqui eu posso tirar, que aqui foi um vacilo meu. Quando eu der Enter, ele me dá um retorno de valor, ou seja, ele não conseguiu interpretar o que eu estou querendo. Por quê? Porque essa linguagem, no caso, ela é case sensitive, ela não utiliza letras em maiúsculo, no caso não é nem case sensitive, ela só trabalha com, no caso aqui o XPath tem minúsculo, né? Então quando eu dou Enter, olha lá, eu fiz o que eu mudei aqui, eu mudei para minúscula, né? Aquela informação ali de cima. Então se de repente eu faço isso, né? E puxo aqui, eu vou conseguir o bairro, vou conseguir a localidade. Então a gente pode transformar isso aqui num arquivo que busca o CEP, né, do que a gente digitar e facilmente ele devolve para a gente. Então como a gente pode ajustar isso aqui é transferir isso aqui para baixo, por exemplo, chamar isso aqui da URL e colocar essa URL de forma dinâmica, né? Eu vou aproveitar e copiar esses dados aqui e vou isso. Vou aproveitar e também colocar como CEP, né? Ok, vamos ver se ele vai me deixar eu colocar o 0 antes. Deixou. Então eu tenho aqui um CEP, né? Vamos ver se vai dar certo. Vou eliminar isso aqui, vou colocar dentro da forma. Poxa, que legal. Eu esquecendo do caractere especial. Bang. Deu erro. Por quê? Porque aqui ele exibe o 0, mas em si ele não tem o 0. Ok, resolvido o primeiro problema. Só ficou a parte chata que não ficou formatado como CEP, né? Mas isso aí é o de menos, que a gente pode utilizar ou fórmula, né, para usar esse mesmo padrão. Aqui para apresentar um padrão bonitinho. Então a gente pode fazer um teste com outro URL, desculpa, um outro CEP. Vou pegar um exemplo aqui, um CEP do Rio de Janeiro. Vou eliminar esse, manter apenas o número, né? E eu arrasto. Opa, eu travei. Arrasto para baixo. Agora aqui só tem um problema, não posso travar. Vou tirar aqui e manter somente
a coluna. Isso. E aqui não vai ter problema, tem que manter apenas a linha. Feito isso, arrasto para a direita, manteve a mesma coisa, arrasto aqui para baixo para nossa URL e voilá. A gente tem uma forma de consultar CEP de forma simples e sem precisar fazer aqueles malabarismos que geralmente a gente faz, né, para fazer uma pesquisa web. Então aqui está funcionando no Excel. Ah, tá, mas tem um detalhe. Não seria o Axis? Ok, vamos então pensar no Axis. Indo aqui para o Axis, eu resolvi pegar um exemplo que tem na internet, onde foi utilizado, né, uma biblioteca externa para poder buscar os CEPs, né? E o interessante também é que utiliza a mesma API, né, do site via CEP. Aqui é adaptado por Fábio Moraes, 25 de janeiro de 2017, e código retirado do site Zé Planilha. Então, achei legal esse código aqui. E o que ele faz é utilizar uma biblioteca, né, que é a Microsoft XML, no caso a versão 3.0. Ok, funciona. E aqui a gente vê que também utiliza um loop, né, para devolver os dados. O que a gente vai fazer é não utilizar essa biblioteca, a gente vai fazer uma coisa um pouco não convencional. Sair um pouquinho fora da caixa para a gente chegar nessa solução dentro do Axis. O que eu quero propor nesse caso é a gente replicar aquele mesmo resultado que a gente obteve com o Excel, criando aqui dentro uma função, né, que faça essa replicação do Excel. Então, vamos criar uma função chamada obter CEP, dados do CEP, por exemplo. Opa, ok. Assim lá como no Excel a gente precisava de uma URL, então a gente vai fazer a mesma coisa aqui, criar uma variável, né, para ser a nossa URL. Então, vamos dar um crédito para via CEP, né, que é o que a gente vai utilizar aqui como API. E é do tipo string. A gente precisa agora da URL em si. Então vamos lá no site da via CEP, copiar o endereço da URL e devolver aqui para a nossa função o valor daquela URL, no caso a URL em si. Tem um detalhe, no Excel, isso aqui lembra que é o próprio, nós testamos o próprio CEP, então a gente precisa fazer uma concatenação para eliminar esse valor, né, e deixar como variável. Então vamos aproveitar e já colocar aqui no nosso própria função um dos argumentos. Eu vou utilizar como long, mas isso a gente pode adaptar conforme da forma que a gente quiser. No caso, bastaria fazer umas adaptações aí de conversão ou verificação também se dos caracteres que a gente tem dentro, né, do argumento. Aqui no caso, eu fiz uma concatenação, né, e a gente tem agora a URL, assim como a gente testou lá no Excel, que é como vai funcionar depois a API do próprio ViaCEP. Então, uma vez que a gente devolve os campos, né, através da API, a gente precisa dizer quais são esses campos, né? Então, vamos criar uma variável aqui, chamada lista de campos, e ela é do tipo matriz. Vamos dizer que essa lista de campos, elas é uma matriz onde a gente busca aqueles dados que temos no próprio Excel, né? Logradouro, bairro e localidade. Vamos colocar aqui então logradouro, bairro, localidade. Ok.
Então a ideia é o usuário digita, né, qual é o CEP e a função vai retornar. Tá, retornar o quê? Eu preciso dizer então qual o campo de retorno, né, que eu quero obter, né, da minha função. Então aqui, campo de retorno, seria campo de retorno do tipo, vou colocar do tipo inteiro. A gente está tratando da matriz, ele vai pegar um dos itens da matriz baseado naquilo que ele digitar. Né? Se for digitar 0, vai ser logradora. Se digitar 1, vai ser bairro. Se digitar 2, vai ser localidade. Então, ok. A primeira parte eu acho que está sem problema, funcionando ok. E agora o que a gente precisa fazer é emular aquele retorno que a gente conseguiu com o Excel. E para a gente fazer isso, vamos colocar o Excel dentro da nossa função, dentro do nosso próprio código aqui. Não uma planilha do Excel, mas sim um objeto do Excel. Tem duas formas que a gente pode fazer isso, através do Early Binding ou Late Binding, que nada mais é do que você, no Early Binding, já fazer referência direta ao objeto. No caso aqui, Microsoft, Excel e a versão que você tiver. No caso aqui, Microsoft Excel 16 Object Library. Então, aqui eu já fiz uma referência direta através do meu Early Binding. Tá, então vamos criar o objeto Excel. Eu posso, uma vez que essa rotina ela usa uma vez só, então a gente pode instanciar a classe aqui. Excel Application. Ah, que beleza. Ó. Pronto, joguei o Excel para dentro da nossa função. Aqui para não esquecer, vamos matar esse objeto. Né? Ok. Já instanciamos, né? Criamos a variável, já instanciamos ela. O que a gente precisa agora é, já que o objeto está aqui dentro da nossa função, vamos fazer uso dele. Ponto application. E aí o que a gente precisa são nada mais é do que as próprias funções dele. Olha que legal. A própria função desse objeto. Que são, né, no caso aqui, filter XML. E dentro do filtro a gente precisa da URL. Né? Então a URL a gente vai conseguir através da Web Service. E que o Web Service precisa? Da nossa URL da ViaCep. No caso, a nossa API da ViaCep. O outro argumento, né, para a função filter XML é o próprio XPath, que a gente lembra que a característica nesse seria com 2 barras, e agora o campo que a gente quer de retorno. Né? Então a gente tem, o usuário vai digitar qual o campo que ele quer e vai buscar na nossa lista de campos. Então, campo de retorno. Feito assim, acho que a gente conseguiu já terminar a nossa função. Eu preciso dizer que a nossa função é o retorno, né, dessas fórmulas do Excel. Então vamos colocar aqui que obter dado CEP nada mais é do que o retorno da função, das duas funções do Excel alinhadas, filter XML e Web Service. Ok. Nem com o nosso código preparado, agora a gente precisa testar. Né? Vamos pegar um CEP aqui, né? Vamos pegar esse mesmo CEP do Rio de Janeiro, lá da Rua Alexandre Herculano, testando a nossa função. Vou criar aqui uma rotina de teste e vamos pedir para exibir na janela imediata o retorno daquela nossa fórmula, obter dados do CEP. Qual é o CEP? Esse que a gente copiou. E o campo de retorno, né, como é uma matriz de base 0, então o primeiro campo é o 0. O segundo campo é 1 e 2, assim por diante. Então tá. Se tudo está dando certo, ele vai imprimir aqui na janela imediata qual é o CEP, qual é o logrador desse CEP. Vamos lá? Testando. Uau, voilà. Apresentou aí o Alexandre Herculano. Se quiser mudar para 1 ou para 2, ele vai exibir também. Então tá, agora é hora de a gente fazer isso dentro do nosso próprio formulário. A gente vai testar usando um próprio formulário aqui. Eu vou criar um formulário aqui chamado Form1. Coloquei alguns campos, né? Só que campos não vinculados. Né?
Que a ideia é quando eu digitar o CEP, ele vai me devolver aqui cada informação ali do campo que eu quiser. A ideia aqui eu não vou colocar nenhum validador, é apenas para testar. Então a ideia é que após, né, atualizar o campo ali CEP, ele vai me devolver as informações para os demais, né? Então podemos dizer que mi.bairro, né, vai ser o retorno ali da função obter dados do CEP. Qual é o CEP, né? É o que eu digitei no meu campo CEP. E qual é o meu retorno? Acho que o bairro, só ver na função aqui, o bairro é o 1. Então, logrador é 0, bairro 1, localidade é 2. A gente tem como melhorar isso aqui. Logrador primeiro. Vamos agora colocar para todos os demais. Bairro e localidade. O nome das minhas caixas de texto, né, lá do meu formulário, eu acabei colocando da mesma forma aqui dos campos, né, só para facilitar. Então a ideia é assim que atualizar, né? Opa, tem que ser after update, não é before update. É isso aqui, after update. Pronto. Vamos esquecer esse detalhe importante. Ok, fazendo isso, em teoria, a gente devolve para o nosso formulário, que depois esses dados podem ser utilizados aí para armazenar dentro, né, de uma tabela. Vamos fazer o teste. Vamos aqui fechar e salvar. Vamos abrir. Ok. Aproveitar, testar com aquele mesmo CEP. Depois a gente testa com outro CEP. Vou dizer aqui o meu nome, por exemplo. E vou digitar esse CEP. Bem, nosso código funciona. Tem algumas particularidades que precisam ainda ser colocadas, né? Tipo, verificar em caso de erro, né? Ele encontrar o CEP, ele poder dar uma mensagem para o usuário também, entre outras coisas que podem ser feitas, né? Aí vai da criatividade também das necessidades de atualização, né, desse código aqui para ser específico para o seu sistema, né? Mas de uma forma geral, ele entrega aqui, né, o endereço apenas digitando o CEP. É isso aí, que eu gostaria de mostrar para vocês e contribuir aí para a comunidade do Axis. Uma dica aí utilizando o objeto Excel dentro do próprio Axis e utilizando funções, né, importantes dele. E a gente faz um web scraping aqui através de uma API do ViaCEP. Beleza? Espero que tenham gostado. E aí comentem aí o que vocês acharam dessa possibilidade. Se tem alguma outra forma que vocês ainda acham que possa ser empregada. Ok? Abraços aí.